Rex e Zenda, na terra de Capricórnio. O portão seguinte estava muito parado. Não havia movimento de nenhuma espécie. Parecia sólido e pesado. Seu ornamento central era uma montanha, com um pequeno edifício no pico mais elevado. Os pilares eram entalhados com cabeça de bode na parte superior e nas bases tinha uma guarnição de rabos de peixes. Rex não sabia como poderiam entrar, pois não viram campainha nem nada em que bater, nem mesmo um pau para bater no portão. Subitamente Zenda disse: "Existe um pequeno buraco de fechadura lá em cima do portão, Rex, mas não sei como podemos alcançá-lo. E mesmo que chegássemos lá, não temos chave. Todavia, você pode subir nos meus ombros para ver se chega até a fechadura." Rex subiu-lhe aos ombros. Mesmo assim, não alcançou a fechadura. Pulou então para o chão e as crianças se entreolharam desanimadas. "Isso é cansativo", disse Rex, olhando para o portão. "Veja aquelas letras, Zenda. Eu não as havia visto antes." Ficaram surpresos ao verem escrito no portão as seguintes palavras: "Se não conseguir da primeira vez, tente novamente." De súbito, Zenda percebeu uma enorme pedra próxima do portão. Havia um raio de luz vindo debaixo dela. Então ela disse: "Tentemos mover essa pedra e talvez encontremos a solução." Ambos empurraram a pesada pedra. No fim de alguns minutos, a pedra foi afastada e embaixo dela encontraram uma caixa de pedra branca. Dentro dela havia uma pequena chave feita de um metal escuro que parecia pesado. De fato, era muito pesado, pois juntos, com dificuldade, conseguiram levantá-la. Depois de puxarem por um tempo, deixaram-na cair para pegarem um pouco de ar. Então Zenda segurou a chave com ambas as mãos e, ao fazê-lo, Rex gritou: "Zenda, Zenda, você está ficando cada vez mais alta." Ele viu-a crescer com um pé de feijão e em poucos minutos estava tão alta que alcançou a fechadura e pôde colocar a chave nela. Ao terminar de fazer isso, voltou instantaneamente ao seu tamanho normal. E ouviram uma voz que dizia: "Quem encontrou o segredo da entrada da terra do bode?" As crianças responderam: "Rex e Zenda." "Deem a palavra de passe." "Perseverança", responderam as crianças. "Entrem, Rex e Zenda, pela virtude da perseverança." Aos poucos, bem lentamente, o portão abriu-se e um vento frio fez com que tremessem ao passar pelo umbral. Que visão tiveram! Filas e filas de montanhas, umas cobertas de neve e outras de pedras cinzentas. O sol acabava de surgir e, enquanto olhavam as montanhas, elas foram mudando do cinzento para lindas cores azul e púrpura. E, à proporção que o sol se fazia mais alto no céu, iam se tornando em cores de rosa, alaranjado, até ficarem com a cor que tinham durante o inverno as montanhas do lugar onde viviam. "Está frio aqui", disse Zenda, batendo com os pés, "mas eu gosto de subir montanhas." Voltaram-se ao ouvir passos e viram uma mulher idosa, com cabelos grisalhos, que se dirigia para elas. Segurava um bastão e vestia roupa de alpinista, feita de material esverdeado, amarrada com um cinto de couro castanho escuro. "Vocês vão ver que essa terra é difícil", disse ela, balançando a cabeça gravemente para as crianças. "Mas eu lhes darei a força dos pés do bode e vocês poderão subir a montanha." Assim falando, tocou-lhes os pés com o seu bastão e, para seu espanto, verificaram que podiam subir as encostas da montanha com toda facilidade. "O que teria acontecido se você não tocasse nossos pés com seu bastão?" perguntou Zenda. "Seus joelhos se dobrariam, vocês cairiam e nunca teriam podido atingir o cume da montanha", disse a senhora. Subiram, atravessando grandes bosques de faia, aqui e ali. Homens cortavam algumas, preparando-as para serem trabalhadas lá embaixo, no sopé da montanha. Próximo ao cume, encontraram um lindo jardim com fileiras de álamos e de seixos, tão bem arrumadinhos que Rex imaginou ver soldados em marcha. No centro havia um palácio negro,
que brilhava como mármore polido, mas disseram-lhe que era feito de azeviche. No palácio de Azeviche encontraram o rei Saturno, que sorriu quando eles entraram e lhes disse que era nessa casa que ele era encontrado mais frequentemente. Receio que vocês só achem interessante essa terra do Capricórnio quando virarem adultos. E virando-se para um jovem que estava sentado ao seu lado, que tinha os cabelos semelhantes aos de Rex, acrescentou: Vocês conhecerão todas as nossas maravilhas por meu filho Marte, que é jovem e ficará contente por ter uma desculpa para fazer outra coisa que não seja permanecer sentado quieto ao meu lado todo o dia. Marte ergueu-se com um sorriso e saíram, lançando um olhar à medida que passavam nos diversos cômodos do palácio, onde viviam homens e mulheres falando tanto que vocês pensariam que deviam estar cansados de tanto tagarelar. Em outra dependência, viram pessoas cercadas de livros e rolos de papel, com centenas de selos verdes e vermelhos pendentes. Havia livros nas prateleiras, livros nas mesas, livros no chão, em montes. Eram tantos livros que quase não se viam as pessoas. Alguns desses estão estudando tudo sobre leis, de modo a poderem orientar seus reis a dirigirem seus países, explicou Marte. E outros escrevem livros para serem armazenados nas livrarias e bibliotecas, para que muitas pessoas possam lê-los. As crianças acharam que isso era enfadonho. Então Marte levou-os para fora do palácio, onde viram centenas de bodes e cabras, grandes e pequenos, cinzentos, brancos e malhados, correndo montanha acima e abaixo, nunca escorregando nem caindo quando saltavam de um penhasco para outro. Não existem outros animais aqui? Perguntou Zenda. Marte mostrou-lhes uma lagoa escura, próxima ao sopé de uma das montanhas. Lá viram centenas de crocodilos. Não gosto deles, nem do seu cheiro, gritou Zenda. Marte riu, feche os olhos, ordenou e disse uma palavra mágica. Pode abri-los agora. Quando Zenda abriu os olhos, todos os crocodilos haviam virado cabras que subiam as margens da lagoa tão depressa quanto podiam. Pouco depois chegaram a uma fenda na montanha. E, engatinhando por ela, chegaram a uma espécie de caverna semelhante a um pequeno elevador. Em todo caso, parecia um pequeno quarto, com cadeiras de um lado. Depois de se terem sentado, o quarto tornou-se subitamente escuro e zás! Bum! Sua respiração quase parou e eles viram uma luz fraca. Fiquem quietos, bem quietos, se quiserem ver os gnomos trabalhando, sussurrou Marte. Quando chegaram a uma estreita passagem dentro da gruta, estavam na beira de um rochedo olhando para uma caverna embaixo. Lá, centenas de pequeninos homens marrons andavam de um lado para o outro. Alguns olhavam para uns caldeirões nos quais ferviam metais. Outros empurravam pequenos carros cheios de metal fundido e viravam os carros, derramando metal quente nas frestas das rochas. — Que fazem eles? Sussurrou Rex. Estão pondo chumbo nos veios das rochas para que possa escorrer até a terra e os seres humanos possam encontrar minas de chumbo se cavarem bem fundo. Os metais têm de ser postos na terra antes que os seres humanos os possam achar. Agora vamos ver o que fazem eles com as árvores que vocês viram sendo derrubadas nos declives da montanha. Passaram a um grande edifício no qual os troncos das madeiras eram reduzidos a tábuas lisas. Algumas eram polidas até ficarem como espelhos. As crianças podiam ver seus rostos refletidos nelas. Por toda parte, todas as coisas eram feitas de madeira, mesas, brinquedos, botes e caixas. Num canto, um homem arrumava pequenos triângulos e quadrados diminutos, coloridos, formando um desenho parecido com o de um tapete. Como demora a fazer isso? Sussurrou Zenda, lembrando-se que não gostava de ficar sentada quietinha por muito tempo. Ele vem fazendo isso há 84 anos, replicou Marte. Como você vê, é preciso ter muita paciência para fazer isso, e essa é uma das coisas que se aprende aqui. As crianças começaram a sentir-se cansadas com a subida porque o poder do bastão mágico começava a declinar, e por isso Marte carregou-as para cima de uma montanha muito alta, cujo cume parecia estar acima das nuvens. Afinal, chegaram diante da porta de um edifício de cristal
que tinha 5 lados, como uma estrela. Sobre a porta liam-se as seguintes palavras: O silêncio é de ouro. No pórtico de entrada, próxima a uma janela que subia do chão até o teto, estava sentado um velhote. A janela tinha uma abertura na parte superior por onde um telescópio apontava para o céu estrelado. O velhote estava no meio de uma porção de mesas cobertas com livros e papéis desenhados com círculos e números fantásticos. Como Marty levasse as crianças perto dele, levantou o olhar dos cálculos que fazia. Datas de nascimento, por favor, foi tudo que disse. 27 de março e 26 de novembro, responderam Rex e Zenda. O velhote riu e disse, por favor, um de cada vez. Escreveu seus nomes num grande livro que estava a seu lado. Querendo saber o porquê ele queria as datas dos seus nascimentos, Rex e Zenda ficaram olhando para ele. Mas o velhote mergulhou novamente em seus cálculos e as crianças viram então que Marty esperava por eles à porta. Deixando essa antecâmara, chegaram à entrada do hall principal. Marty disse-lhes para que o seguissem devagar e mansamente. No centro pendia uma lâmpada suspensa ao teto por uma corrente dourada que brilhava quando balançava com o vento. Embaixo da lâmpada estava uma mesa em cujas pernas havia serpentes entalhadas. E em cima dela, sobre uma almofada cor de púrpura, havia um livro encadernado em veludo branco. Várias correntes e cadeados estavam amarrando o livro e na capa do livro lia-se em letras de ouro: Saber é poder. Um anjo verde estava ajoelhado em cada canto, enquanto um outro permanecia atrás da lâmpada, vigiando para que o livro nunca saísse dali. Esse é o livro no qual toda a sabedoria do mundo está escrita, em todas as línguas, disse Marty. Está fechado com 7 cadeados e a pequena chave que vocês acharam na porta de entrada dessa terra abre um deles. Mas enquanto vocês não visitarem todas as terras do Zodíaco, não serão capazes de ler nenhuma de suas palavras. A lâmpada é como a lâmpada de Aladim. Pode dar a vocês tudo o que desejarem. Antes de partirem, o Pai Tempo dará a vocês uma cópia dessa lâmpada e ensinará a vocês como usá-la. Marty carregou-as pelo lado da montanha até o palácio de Azeviche. O Pai Tempo sorriu quando as viu. Lendo seus pensamentos, disse-lhes: Então vocês querem ler o livro da sabedoria, hein, crianças? Algum dia vocês o farão. Tome, Zenda, dou-lhe um exemplar da lâmpada. Você deve descobrir onde esfregar e quantas vezes. Depois, vocês devem usar essa descoberta juntamente com a palavra de passe dessa terra. Isto é, perseverança. Você, Rex, pode usar essa estrela de 5 pontas feita de jade para lembrar-se dessa terra. Marty conduziu-os até as portas do palácio. Despediram-se e as crianças correram montanha abaixo, chegando à porta de entrada dessa terra mais depressa do que esperavam. Pudera, é muito mais fácil descer uma montanha do que subi-la. Eles não sabiam ao certo o que pensar da terra do Capricórnio, porque, como disse Zenda, lá as coisas eram muito confusas e lá fazia muito frio.